Olá, queridos estudantes, eu sou a professora Roselma e vamos para mais uma aula enviada aí para os terceiros anos. Mas antes de iniciarmos a aula, vamos precisar de alguns materiais. O assunto será novamente sobre espaço entre palavras e também pontuação. Então pega lá o seu caderno. E os materiais podem ser pedrinhas, tampinhas, alguma coisa que sirva para fazer contagens, ou até mesmo copos, tá bom? Vamos precisar para essa aula de hoje. Então vamos lá. Enquanto a mamãe pega lá os materiais para você ou alguém da sua casa, vamos aqui ler um poema que eu fiz especialmente para você. Vamos lá? Estradas, engenhos, vilas e ruas de areia, cheiro de terra, as regionais formam uma teia. Pernambucana da gema, conheci Jaboatão, cidade linda que tenho no meu coração. Roselma Monteiro é esta professora que aqui vos fala e eu fiz esse poema especialmente para a aula de hoje. E ele fala sobre a cidade de Jaboatão. E é a partir dele que nós vamos refletir sobre as palavras e também a construção de frases. Essa palavra aqui, bem conhecida de vocês, qual é? Quem falou Jaboatão acertou. E ela tem 4 pedaços. Esses pedaços a gente também chama de sílabas. Então, pedaços sonoros que compõem uma palavra também chamamos de sílabas. E Jaboatão tem 4. Vamos ler? O primeiro pedaço, a primeira sílaba é a já. O segundo, bó. O terceiro, a, e o quarto, tão. Então, 4 pedaços, 4 sílabas formam uma palavra, a palavra Jaboatão. E agora vamos ver uma outra palavra, inclusive que rima com Jaboatão. Olha lá, pimentão. Pimentão. Quantos pedaços ou quantas sílabas tem essa palavra? O primeiro, pi, o segundo, men e o terceiro, tão. E vai formar a palavra pimentão. Então, palavras podem ter 3 sílabas, 4 sílabas, 2 e até mesmo uma sílaba só. Vamos ver? Mais na frente eu vou dar exemplo de sílabas com palavras com uma sílaba só, mas observem esses carrinhos aí. As palavras para compor a frase são como carrinhos enfileirados, precisa do espaço uma entre a outra, porque senão não dá certo. Vai ficar parecendo uma coisa só. E aí eu trouxe essa imagem para exemplificar que a cada palavra precisa ter um espaço para compor a frase. Por exemplo, eu moro em Jaboatão. Eu disse aqui uma frase contendo 4 palavras. E entre cada palavra tem um espaço. Parecido com os carrinhos lá da imagem, não é? Precisa de um espaço entre eles para poder tudo fluir bem. E aqui na frase nossa, eu moro em Jaboatão, também temos um espaço entre as palavras, que nessa frase são 4 utilizadas. E se ficar assim, eu moro em Jaboatão? Eu moro em Jaboatão. Parece uma palavra só, mas quando usamos os espaços, nós dividimos. Agora observem essa frase aqui. Cidade linda que tenho no meu coração. Essa frase é lá do poema que eu fiz.
e ela já tem mais palavras. Vamos contar? Cidade, espaço, primeira palavra. Linda é a segunda palavra, espaço. Que, terceira palavra, espaço. Tenho, espaço, no meu coração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Olha só, essa frase do poema é bem comprida e se utilizou de 7 palavras. Agora, se ela tiver escrita assim, dá para ler? Dá para entender o que está grafado aí nesse texto? Teria que ler bem juntinho, agarrado assim. Cidade linda que moro no meu coração. Cidade linda que tenho no meu coração. Então, fica bem difícil de entender. Por isso, quando a gente vai escrever, precisa dividir no lugar certo. Mas, se a gente dividir assim, em qualquer lugar colocar o espaço, olha como fica. Cida, delin, daqui, te, nhono, meu coração. Isso não deu certo, porque o espaço tem que ficar onde termina a palavra. E a palavra é um conjunto de sentido. Então, a forma correta seria cidade, espaço, linda, espaço, que, espaço, tenho, espaço, no, espaço, meu, espaço, coração. Vamos agora para mais um exemplo. Vemos aí um abacate. O que podemos dizer sobre ele? Se a gente registra essa frase assim, o abacate está maduro. O abacate está maduro. E desse jeito parece uma palavra só. Mas se a gente separar e colocar espaço entre as palavras, podemos entender melhor. E fica desse jeito aqui, ó. O abacate está maduro. Então, nessa frase sobre o abacate, temos 4 palavras que compõem uma frase. E quando está tudo junto, como desse jeito aqui, fica parecendo que é uma palavra só. E agora eu convido vocês a uma brincadeira divertida do que é o que é. Vamos lá? O que é o que é? Quanto mais tira, mais tem. Vamos pensar um pouco. Fotografias. Olha lá, já tinha dado a dica. Quanto mais a gente tira, mais tem. Mais uma perguntinha da brincadeira do que é o que é para vocês. O que é o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Tempo, vamos pensar um pouco. O que será que todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar? O ovo! Muito bem, quem acertou. E agora, vamos para mais uma perguntinha. O que é o que é? Com a cabeça fica mais alto, sem a cabeça fica mais baixo. Vamos pensar um pouco. Olha só, é o travesseiro. E aí, estudantes, eu convido vocês a observarem o que está presente nessa brincadeira, nessa pergunta do que é o que é. Observem que toda vez que se faz a pergunta o que é e vem a adivinhação, no final tem uma pontuação. Qual é o nome desse ponto? Quem saberia dizer? Vamos pensar um pouco? É o ponto de... Qual deles a gente usa no final de uma pergunta? Isso mesmo, ponto de interrogação. E olha lá o ponto de interrogação, aquele verde ali, ó. Temos a exclamação, temos o ponto final de azul e temos a vírgula.
Essas são a pontuação. E agora, essa frase. Que coisa mais linda! No final dessa frase, temos uma exclamação. Já é uma outra pontuação que a gente usa para quando a gente tem um susto, quando a gente diz, por exemplo, ai, que medo! Usamos exclamação. E agora o desafio é para que você pegue o seu caderno e vocês vão observar. Na capa de trás deve ter o hino da nossa cidade. Vocês vão observar e vão circular se aparece alguma pontuação. Pode ser ponto final, vírgula, exclamação, interrogação. Depois, pesquise em outro material onde as pontuações aparecem e escreva a frase no seu caderno. Vamos ao desafio? Procura aí essas pontuações, pode circular, pintar e até a próxima aula!